Oi, gente! Muito bom dia! A partir de agora, pela TV Alterosa, programa Ângelo Máximo com foco na informação. O programa de hoje está imperdível. Iremos falar sobre saúde, sobre autismo, com a participação do Dr. Luciano Amaral. Confira a partir de agora. Programa Ângelo Máximo promove entretenimento e entrevistas com foco na informação, aqui na TV Alterosa. Oi, gente, de volta com o nosso programa aqui pela Alterosa, hoje com a participação muito especial, meu conterrâneo, conosco, falando sobre o autismo, sanando dúvidas em torno do autismo, Dr. Luciano. Obrigado pela presença e obrigado a você que está aí nos assistindo, nos prestigiando por toda a região. Gente, ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, especialista em Psiquiatria pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, membro da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, membro da Associação Médica de Minas Gerais, médico psiquiatra, cooperado da Unimed Divinópolis. Prazer tê-lo aqui. Doutor, o que é exatamente o autismo? Olha, Ângelo, o autismo ele tem que ser caracterizado como uma condição e não como uma doença. O autismo, a gente tem que entender a palavra autismo primeiramente, né? Auto vem do grego, né? Significa a mim mesmo. E timos, pertence. Então, eu pertenço a mim mesmo. Seria a tradução do autismo ao pé da letra. Mas para a gente caracterizar o transtorno, eu diria, não uma doença, mas uma condição, eu gosto muito de frisar isso, em que o indivíduo tem padrões anormais de comportamento e de comunicação, além de outras características que a gente pode, no decorrer da entrevista, falar. Doutor, quais as características de um indivíduo com esse transtorno? Basicamente, nós temos duas características principais. Um déficit na comunicação social e um comportamento repetitivo e restrito, além de outras características acessórias, comprometimento de linguagem, uma dificuldade de aprendizagem, um isolamento social e outras várias características que fazem parte desse grupo chamado transtorno do espectro autista. Doutor, podemos chamar o transtorno espectro autista de doença? Geralmente, as pessoas chamam ele de transtorno. Transtorno do espectro autista, por quê? Porque transtorno remete a um problema. O espectro quer dizer amplitude, quer dizer que você pode ter algo muito grave e algo muito leve. E o autismo, né, propriamente dito. Então, ele pode ser, né, uma condição, um transtorno, um problema de ordem muito leve ou muito grave, mas não caracterizando uma doença. Seria classificado mais como um transtorno, uma condição, eu prefiro chamar assim. Doutor, por que hoje as pessoas se falam mais da questão do que há 20 anos atrás? Por vários motivos, Ângelo. Hoje as pessoas têm mais acesso à informação, às redes sociais, a mídia e toda essa exposição, né, acesso a conteúdos médicos, e também nós nos últimos 20 anos ampliamos, né, o conceito do que é o transtorno de espectro autista. Antigamente era só um indivíduo que não falava, um indivíduo que era restrito, isolado, mas nos últimos 20 anos, com o avançar da medicina, nós ampliamos essa categoria. Então, ficou mais, vamos dizer, no conhecimento da população o que é um transtorno do espectro autista. Doutor, o que os pais devem prestar atenção nessa questão do autismo? Os pais devem prestar atenção, principalmente, entre os 12 e 18 meses de vida. Por quê? Porque nessa fase a criança começa a ganhar as habilidades que ela necessita para sobreviver. Então
a criança que olha pouco nos olhos, a criança que tem um comportamento repetitivo, a criança que tem movimentos, né, que a gente chama de estereotipias, né, movimentos repetitivos, a criança que é isolada, que não gosta de brincar com seus pares, que quer dizer, as outras crianças, os pais devem suspeitar, não que ela faça parte do transtorno do espectro autista, mas leva-se uma suspeita, sendo que por volta dos 2 anos, os pais já têm uma atenção muito grande, porque as características aumentam muito em torno dos 2 anos de idade. Doutor Luciano, adultos também têm o transtorno do espectro autista? Sim, os adultos, eles nascem, né, como eu digo, com o transtorno do espectro autista. Ninguém vira autista, né? A pessoa nasce com o transtorno do espectro autista e ela vai carregar isso ao longo de toda a sua vida, né? Agora, resta saber, né, quais intervenções foram feitas durante a vida dela para que ela tenha uma vida mais produtiva ou menos produtiva. E quais seriam essas características em adultos? Olha, os adultos, né, de uma forma caracterizada leve, eles têm assim uma sociabilidade mais baixa, têm um padrão repetido de comportamentos, se incomodam muito com barulhos, se incomodam muito também com texturas, por exemplo, barulhos de ventiladores, tic-tac de relógios podem incomodar, né? Às vezes, né, é uma característica também que a gente não vê em todos, mas tem também uma dificuldade de fixar o olhar, né, quando ele tem um contato social, e algumas manias também. Por exemplo, tem pessoas que têm o transtorno do espectro autista que se incomoda extremamente com uma sujeira na parede. Ele tem que imediatamente pintar a parede, porque é algo que incomoda profundamente. Doutor, quais profissionais podem suspeitar de transtorno do espectro autista? Olha, vários profissionais podem suspeitar do transtorno do espectro autista, né? Inclusive os pais. Mas a grande maioria das vezes, neuropediatras, neurologistas, psiquiatras, psicólogos que trabalham com a infância e adolescência, e os próprios professores, pedagogos que estão ali no dia a dia trabalhando com as crianças, elas percebem, né, que aquela criança tem algo de diferente do padrão normal dos seus pares, né, das outras crianças. Doutor, desde quando existe esse problema? É algo novo? Ângelo, não é algo novo. Pode-se dizer que há mais ou menos 200 anos atrás já se descrevia crianças que tinham algumas características atípicas, mas isso não movimentou muito. Apenas no ano de 1943, um médico austríaco radicado nos Estados Unidos, chamado Leo Kanner, ele começou a perceber crianças que olhavam um pouco nos olhos, crianças que tinham um desenvolvimento um pouco comprometido, crianças que não tinham uma comunicação social adequada, e ele deu esse nome de transtorno autístico afetivo, né? Que depois veio a se tornar o transtorno autista, né? E qual a frequência na população em geral? Eu diria que a frequência da população em geral é alta, porque a gente tem a ordem de 1 a 2% da população sendo acometida por esse transtorno, e na década de 1970, a gente tinha, para cada 150 nascidos vivos, um nascia com o transtorno do espectro autista. Nos dias atuais, a gente tem um para cada 50, um para cada 36 nascidos vivos com o transtorno do espectro autista. Sabendo também que acomete 4 meninos para uma menina. Gente,
Vamos para um breve intervalo comercial. Não sai daí, programa Ângelo Máximo, TV Alterosa. Programa Ângelo Máximo promove entretenimento e entrevistas com foco na informação, aqui na TV Alterosa. Se você procura por uma injetora de calçados qualificada para atender a demanda de produção na sua empresa, a RX Máquinas é a solução certa para o seu negócio. A produção dela, em vista da produção das minhas outras máquinas, é o dobro. A máquina é uma excelente máquina. Garanta uma injetora que tenha o melhor custo-benefício, mais vida útil, fácil manutenção e com alta produtividade. Em Nova Serrana, saúde é prioridade. Em apenas 6 meses de gestão, o município já conquistou o novo e histórico CTI com 10 leitos de terapia intensiva no Hospital São José, uma unidade ACOM para diagnóstico e início do tratamento, 14 novos leitos de hemodiálise, ampliação da atenção primária com 2 novas UBSs e extensão do horário de atendimento em 4 unidades, além da implantação do Serviço de Atendimento Domiciliar, o SAD. Prefeitura de Nova Serrana, tempo de grandes conquistas. Precisa de um site para o seu negócio? Vá para nogahost.com. Hospedagem, criação de sites e e-mail profissional. Uma plataforma completa, integrada com os melhores aplicativos do mercado. Alta performance, hardware de última geração e desempenho incrível. É seu site, até 10 vezes mais rápido. E se você está sem tempo ou não consegue personalizar seu site, contrate-nos. Deixe seu site nas mãos de especialistas e foque no crescimento do seu negócio. Acesse nogahost.com. Hoje com a participação do Dr. Luciano, né, que é de Nova Serrana, natural de Nova Serrana, natural, terra do sapato. Com muito orgulho, né, doutor? Com muito orgulho. Quantos anos de profissão? 16 anos de psiquiatria. Apaixonado pelo que faz. Apaixonado pelo que faz. No caso, a família tem mais médicos? Mais médicos. Eu tenho o Leandro, meu irmão, neurocirurgião, e o Leonardo, que é um endocrinologista. E tem também político na família? Também político na família. Vereador Laércio, não é isso? Vereador Laércio. Filho do Dr. José Manuel Filho, né, que foi prefeito de Nova Serrana, uma pessoa muito afinada com a questão religiosa da nossa cidade, não é isso, doutor? Sim. E filho de uma ex-professora, a dona Rita. É verdade que quem tem o transtorno tem mais chances de dar errado na vida? Não necessariamente, né? Por quê? Porque depende, como eu disse, é um espectro, né? Você tem doenças extremamente graves, doenças extremamente leves. Pessoas com um grau muito grave, né, do espectro autista, certamente, né, ele terá mais dificuldades de se encontrar na vida. Agora, quem tem as características mais leves pode ter uma vida completamente normal, casar, ter filhos, ter atividade de lazer, ser empresário, ser médico, estudar. Isso não impede que ela tenha uma vida produtiva. Mas claro que casos graves necessitam, né, de um apoio muito maior e é mais restrito para atingir certos objetivos e certas habilidades. Já que o senhor mencionou a questão do grau, são diversos graus? Nós temos vários graus. Antigamente se falava em síndromes, né? Várias síndromes e tudo. Hoje a gente classifica em 3 graus, basicamente. Grau 1, grau 2, grau 3. Sendo que o grau 3 seria um indivíduo muito comprometido tanto cognitivamente, quanto com outros tipos de habilidades, tanto na comunicação, quanto na linguagem, quanto no comportamento, às vezes agressivo, às vezes irritado. E temos os casos leves, né? Que o indivíduo tem apenas as características
que eu mencionei, né? Um pouco contato visual, um pouco isolado, mas que consegue manter uma vida dentro do padrão da normalidade. Existe preconceito em torno do autismo? Do autista? Graças a Deus o preconceito tem diminuído bastante, Ângelo, mas ainda existe, né? A gente sabe que quando soa a palavra autismo, né, para alguém, todo mundo assusta, né? Nenhum pai quer ouvir um diagnóstico de autismo. Mas, apesar disso, né, nós temos grandes avanços no tratamento de reabilitação, principalmente reabilitações cognitivas, com fonoaudiólogos, com terapeutas ocupacionais e medicações que podem ajudar, né, o indivíduo a ter um padrão aceitável de comportamento. Doutor Luciano, como lidar com o preconceito por parte da família, dos pais e da população em geral? Eu acho que o principal, Ângelo, é uma coisa que a gente chama em medicina de psicoeducação. O que é isso? É ensinar aos pais e ensinar à população o que é o transtorno, né? Quais são as características, quais são os tratamentos, quais são as redes de apoio, onde ele pode buscar ajuda, o grau é leve, o grau é grave, se o grau é grave, vamos buscar mais reabilitação, vamos buscar mais tratamento. Então, eu acho que passa por esse termo psicoeducar, né? Psicoeducar tanto a população, quanto aos pais, quanto aos parentes, né? Todos nós, eu acho que a maioria das pessoas tem algum parente ou algum conhecido que tem o transtorno de espectro de autista na família. Isso é inerente, porque é um transtorno muito frequente. Então, é basicamente isso, né? Ensinar o que é o transtorno do espectro autista. Então, na prática, existe uma certa resistência por parte dos pais a não aceitar o referido problema. Hoje tem melhorado muito, né? Tem melhorado muito, mas ainda assim existe, né? Como todos os outros transtornos, né? Se eu falar para um pai que o filho tem esquizofrenia, se eu falar para um pai que o indivíduo tem transtorno de déficit de atenção, e se eu falar para ele que ele tem o transtorno do espectro autista, lógico que o pai vai ficar muito resistente, né? Quem não ficaria? Doutor, quais formas de tratamentos? Olha, as formas de tratamento são variáveis, né? Variáveis de acordo com o grau. Como eu disse, é um espectro. Nós temos casos graves, casos leves. Então, nos casos graves, há necessidade de se intervir de uma forma mais medicamentosa, porque o indivíduo às vezes desenvolve irritabilidade, agressividade, impulsividade, autolesões, e necessita mais de um tratamento médico intensivo. Mas os casos brandos, né, e até os casos graves também, podem ser tratados com a reabilitação cognitiva e um treinamento psicossocial, sendo que o tratamento ele deve ser sempre feito por uma equipe multidisciplinar e não só médicos sozinhos ou psicólogos sozinhos. O autismo, infelizmente, ele é para toda a vida. Agora, não quer dizer que ele é para toda a vida, que o indivíduo não possa melhorar durante a vida, né? Com o aprendizado, com o contato social, o contato no trabalho, né? Ele pode se desenvolver. Mas cura, a gente não fala em cura em autismo. Doutor Luciano, né, participou conosco, abordou em torno do autismo, muito em evidência, né, doutor? As suas considerações finais e muito obrigado por participar com a gente. Muito obrigado, Ângelo, pelo convite. Espero voltar mais vezes. Mas gostaria de frisar dois aspectos importantes que a população não pode deixar de saber sobre o transtorno do espectro autista. Primeiro, a gente não pode romantizar o transtorno do espectro autista. Quem tem um transtorno de espectro autista em casa sabe o que eu estou falando. E ao mesmo tempo, nós também não podemos demonizar o transtorno do espectro autista,
porque é um transtorno que tem capacidades da pessoa se reabilitar, da pessoa trabalhar socialmente, buscar ajuda de profissionais que trabalham na área e que possa ter uma vida praticamente normal. Mais uma vez, obrigado pela participação, a você que tem nos assistido, toda a região, em especial para Nova Serrana, né? Nossa terra. Muito obrigado pela grande audiência que vem nos proporcionando. Continue aqui na TV Alterosa, na sequência tem ele, Cláudio Miranda, com as notícias de destaque. Programa Ângelo Máximo promove entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa.